Olá para você que está me assistindo, eu sou o professor Gustavo e na aula de hoje a gente vai falar sobre cartografia. Eu espero que você esteja preparado para usar bastante a sua imaginação na aula de hoje. E para início de conversa, eu quero que você imagine que você ganhou um par de tênis mágicos. E com esse par de tênis você pode andar para onde você quiser, a distância que quiser, que você não vai se cansar e esse tênis não vai gastar, certo? Então imagina que você decidiu ir para Manaus, região norte do Brasil, né? E de lá você vai aproveitar para fazer uns passeios e conhecer a floresta amazônica. A pergunta é, saindo daí, da sua casa, você vai para lá? Você vai para lá? Você vai para lá? Você vai para lá? Difícil, né? Então, tem aí um motivo para a gente perceber como as representações do espaço geográfico, seja uma planta, seja uma carta, ou nesse caso um mapa, são muito importantes para a gente conseguir, em primeiro lugar, se orientar no espaço, saber chegar onde a gente quer chegar. Mas não é só isso. Essas representações cartográficas, elas também ajudam a gente a perceber um monte de coisas que, se estivessem escritas, seriam bem mais difíceis de perceber. E eu trouxe um exemplo que eu vou colocar na tela agora. Nesse exemplo, a gente tem uma tabela que mostra os tamanhos dos 5 maiores países do mundo em quilômetros quadrados. Então tem o tamanho da Rússia, o tamanho do Canadá, o tamanho da China, o tamanho dos Estados Unidos e o do Brasil. Somos o 5º maior país do mundo aí nessa tabela. Agora, olha para a tabela e olha para o mapa. Não é muito mais fácil perceber isso olhando o mapa? Também é mais rápido. Além disso, esse mapa ele traz mais informações. Dá para saber quem está perto de quem, dá para saber o formato de cada um, né? E uma série de outras coisas que a gente poderia ficar aí um tempão observando, admirando, interpretando esse mapa. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a história dessas representações cartográficas. Nem sempre os mapas eles foram tão perfeitos quanto esse que você acabou de ver, certo? Se a gente for parar para pensar, quando as pessoas viviam em cavernas há milhares e milhares de anos, as pessoas já representavam o espaço onde viviam. É o que a gente chama de pintura rupestre, ou pintura na pedra. Então, nas paredes das cavernas se desenhava onde tinha alimentos, onde tinha caça, onde tinha água, os principais perigos, como nessa imagem que eu vou mostrar para vocês agora, certo? E ali também, né, se desenhava o que as pessoas faziam, ficava tudo eternizado. Vocês sabem que o tempo passa, ok? E conforme o tempo vai passando, novas técnicas para representar o espaço vão surgindo. E aí a gente precisa falar do Renascimento, né? Ali, por volta ali, um pouco antes, um pouco depois do século XV, né, surgiram aí escolas para aprimorar técnicas de representação, fazer representações mais exatas, que permitissem chegar, né, a uma localização ali mais precisa, mais exata. Um dos exemplos foi a escola de Sagres, em Portugal, né? A questão é que eles tinham uma série de técnicas e cálculos e desenhos e instrumentos para representar o espaço, mas eles não conheciam o mundo inteiro. E aquilo que eles não conheciam, eles usavam a imaginação para representar. Então, no mapa, a gente pode ver, esse mapa é um pouquinho, né, já adiantado, já é do século XVI, mas a gente pode ver que eles desenhavam monstros que eles inventavam pelos oceanos, né? Os oceanos eram tidos como lugares perigosos. As pessoas não sabiam com exatidão o que tinha muito além de onde eles viviam, certo? Né? A gente viu que não é só a gente que precisa usar a imaginação às vezes. No passado, eles também usavam bastante. O que a gente tem agora, hoje em dia, em 2021, é muito mais técnica, é muito mais tecnologia. Por quê? O mundo inteiro já está completamente fotografado, né? Porque a gente já tem satélites que fizeram imagens aéreas do planeta inteiro. E um dos mais famosos e mais importantes é o Landsat 8, que está na tela aqui para vocês. Então, a partir dessas imagens, fica muito mais fácil criar aí representações mais realistas do espaço geográfico, beleza? Então eu tenho um exemplo que vai para a tela agora, né, que é a Cidade do Cabo, na África do Sul. Então, a partir dessas fotografias, a gente consegue ver de pertinho ali as ruas, as casas, né, o que é sempre muito importante e também muito divertido. Eu, por mim, passo horas ali procurando os lugares. A gente pode usar essas imagens para vetorizar, ou seja, para desenhar por cima delas e criar
cartas, mapas e plantas, certo? Tem um exemplo aí na tela, aqui da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Então, a imagem e a vetorização, o desenho feito por cima. Beleza? A gente também tem formas, né, outras de representar o espaço. Você não precisa ser um profissional, especialista, cartógrafo. Você pode representar o espaço e você pode colocar imaginação nisso. Isso me lembra uma vez que eu pedi para os meus alunos usarem aí os materiais que eles pudessem para fazer representações do bairro deles. A escola ficava em Cosmos. Eles fizeram uma representação do bairro de Cosmos, aqui no Rio de Janeiro, mas uma representação com imaginação, e uma imaginação esperançosa. Eles colocaram ali no bairro deles as soluções para os principais problemas. Então eles pensaram nos principais problemas que tinha no bairro deles e criaram soluções, e fizeram isso em maquetes, e elas ficaram ótimas. Na tela, por favor. Então a gente pode ver que eles queriam bibliotecas, casa de cultura, eles queriam o rio que passava lá perto limpo para poder tomar banho, áreas com vegetação. Então foi um exercício muito bom, né, de pensar em soluções para a cidade. Cartografia está aí junto também, certo? Vocês devem ter reparado que eu falei em alguns momentos sobre planta, carta e mapa. São três formas diferentes de representar o espaço, e eu vou explicar a diferença. Quando a gente fala em planta, a gente está falando numa representação de um espaço bem reduzido, certo? Por exemplo, um apartamento, uma casa, um quarteirão ou alguns quarteirões ali no máximo. E como é um espaço bem reduzido, geralmente num papel grande, numa planta a gente consegue ver muitos detalhezinhos. E eu tenho um exemplo aí na tela para vocês. Então a gente pode ver a mesa com 4 lugares, né? A gente pode ver ali o vaso sanitário no banheiro, uma série de detalhezinhos. Os arquitetos usam muito as plantas baixas. Vocês devem ter lembrado que eu falei também das cartas. Uma carta geralmente é utilizada para você ver algo do tamanho de um município, para você entender muitas vezes a topografia, né? O desenho ali, o relevo do topo daquele lugar. E eu trouxe uma imagem também para mostrar para vocês, né? Mostrando ali a Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro, certo? Por fim, mas não menos importante, a gente tem os mapas, certo? E o mapa ele vai mostrar um espaço bem maior. Só que para o mapa eu vou levar vocês no quadro para ver, porque é um mapa que representa o Brasil inteiro, certo? E aí eu vou mostrar também para vocês os elementos do mapa. Não é qualquer imagem que é um mapa. Uma imagem, para ser considerada um mapa, ela tem que ter uma série de características. Preparados? Então, vem comigo. Então, reparem aqui. Todo mapa ele precisa ter um título. O título ele traz o assunto do qual esse mapa está tratando. Então o título desse aqui é político. Gustavo, como assim político? Quando a gente tem um mapa político, esse mapa ele vai mostrar os territórios e os seus limites. Então aqui a gente tem delimitado, e um de cada cor, os estados brasileiros, certo? Por isso que ele é um mapa político. Se a gente visse o Brasil do espaço, ele não seria exatamente assim, certo? Ele não teria aqui Minas Gerais em cor de rosa, Tocantins em verde, ou Mato Grosso em laranja, ou Paraná em roxo. Né? Então, na verdade, esse mapa ele foi vetorizado, né? Foi desenhado por cima, foi trabalhado, e a gente tem uma cor para cada território. Então, por isso que é um mapa político, certo? Então, é um mapa do Brasil político. Por isso o título é muito importante, certo? Outra coisa extremamente importante num mapa é a legenda. A legenda, né, aqui ó, eu vou trazer ela para vocês ampliada. Aqui na legenda a gente tem o que significa cada símbolo utilizado no mapa, certo? Então aqui, por exemplo, uma bolinha amarela com um ponto dentro é a capital do país. No caso aqui, ó, Brasília, certo? As capitais de cada estado elas vão aparecer com uma bolinha branca e um ponto preto dentro. Como aqui, ó, São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo. Ou Rio de Janeiro, que é a capital do estado do Rio de Janeiro. Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Beleza? E aqui a gente tem ó, também as vias de acesso. Então, as rodovias pavimentadas são representadas de um jeito, as de terra de outro, as ferrovias de outro. E aqui os limites, né? Os limites entre os estados, os limites com outros países, por aí vai. Espero que vocês estejam entendendo, hein? Juntinho comigo. Outra informação extremamente importante é quando a gente pensa no norte, que é a orientação.
Lembra lá no início da aula, quando eu perguntei para onde você andaria se quisesse chegar em Manaus? Então, o norte, você precisa alinhar isso aqui com uma bússola que você pode ter no celular, no tablet, ou mesmo, né, tem algumas formas de fazer bússola em casa, bússola caseira. Só você pesquisar por aí que você acha. Então você alinha isso aqui com o norte que a bússola te dá e você tem o mapa certinho. Então se ele está alinhado, é só você seguir a direção de acordo com o mapa, é o norte, muito importante. Aqui, ó, nós temos a escala. A escala é uma parte importantíssima do mapa. Sabe por quê? Tá vendo aqui, ó, do Rio de Janeiro até Vitória, parece pouquinha coisa, não parece? Não parece pequenininho? Mas na realidade é bem maior. Esse mapa, ele é uma redução da realidade. Então, o que a gente vai ter? Que, na verdade, cada pedacinho desse tamanho, ele vai ter 240 quilômetros de extensão, certo? Então, para você fazer uma relação entre o que está no mapa e a realidade, você precisa da escala. Tudo bem até aqui? Então, vamos para mais um elemento importante do mapa, que é a projeção, certo? Lembrem-se que a superfície da Terra é curva, né? Todo mundo sabe que a Terra não é plana, ela é arredondada. Então, para você pegar uma superfície curva e esticar no mapa, você precisa usar uma série de técnicas, certo? E essa série de técnicas a gente chama de projeção. Então, que tipo de técnica foi utilizada para projetar esse mapa? Aqui a gente tem a projeção policônica, tem o meridiano de referência e uma série de informações importantíssimas. Agora, indo para o outro cantinho do mapa, nós temos aqui a fonte. Você pode se perguntar, de onde vêm as informações que estão nesse mapa? Recebi no celular? Né? Alguém me contou? Na verdade, não, a gente está falando de ciência, então tem que ter informação sólida. Onde eu posso confirmar essas informações que estão no mapa? Onde eu posso confirmar que Brasília é a capital do país? Onde eu posso confirmar que o Rio de Janeiro fica realmente onde está nesse mapa? É só você buscar pela fonte, certo? Então, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui importante, ó, que é como a gente pode perceber também o tamanho, o formato e as relações de localização. Por exemplo, o Pará faz aqui, ó, o limite entre Pará e Mato Grosso, a gente sabe que o Amazonas está bem longe de Minas, e uma série de outras coisas. Os formatos também, certo? Os países, ó, que fazem fronteira com o Brasil, o Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o Brasil. Os mapas, eles são muito interessantes. Então, sempre que eu consigo aí um livro com mapas, eu fico um tempão ali observando, eu fico um tempão ali buscando informações neles, certo? Bom, e às vezes os mapas eles podem ser bem engraçados. Eu vou projetar um aqui para vocês. Esse mapa é um mapa do mundo inteiro e ele tem um nome difícil, anamorfose. A anamorfose, ela vai brincar com os tamanhos dos países ou dos estados. Esse mapa, ele brinca com o tamanho dos países, né, de acordo com uma característica. Ou seja, quanto mais pessoas moram nesse país, maior é. Quanto menos pessoas moram nesse país, menor ele fica, certo? Então reparem ali como China e Índia estão gigantescas, né? Muito maiores do que são na realidade. E a gente tem a Austrália ali que ficou pequenininha, que é um país bem grande, né? É o 6º maior país do mundo, só fica depois do Brasil, e ela ficou ali mirradinha, né? Dá para ver ali pertinho da Indonésia, certo? Essa aula está chegando ao final, mas antes de encerrar, a gente tem o nosso famosíssimo desafio que eu vou projetar agora no quadro para vocês. Qual elemento do mapa explica as cores e os símbolos utilizados nele? É o título? É a legenda? Ou é a escala? O título ele vai mostrar para a gente se o mapa é um mapa político, se ele é um mapa físico, certo? Então não é o título. A escala mostra, né, quantas vezes o tamanho real daquele espaço representado é maior do que a representação que está no mapa, então não pode ser. Na verdade, então, é a legenda. A legenda ela vai explicar, lembra, que a bolinha amarela com ponto no meio é a capital do país, a bolinha branca com ponto no meio é a capital de estado, os limites. Então a legenda explica o que significa cada coisa. Muito importante, certo? Então, voltando para mim, espero que vocês tenham aprendido bastante, porque eu gosto muito de falar sobre cartografia, e até a nossa próxima aula.